esse olhar para o passado, quando a gente olha, ele é legal, porque ele, e desse ponto de vista cultural, porque também faz te entender o que é o presente. Você consegue entender por que nós chegamos onde chegamos. E isso é importante para a gente se situar, senão a gente parece que fica sempre flutuando, ou então achando que está tudo muito novidadeiro, e não é novidadeiro, tem um processo aí que acontece. E é esse processo cultural que interessa. E aí, como a gente viu na aula passada, né, e começamos, tem uns Brasis no começo do século XX. A gente nunca mais vai poder falar que tem esse único Brasil, são Brasis. E a pergunta que sempre fica, que todo mundo pergunta, por que é que aconteceu em São Paulo? E a segunda pergunta que pode ser é que outras cidades do Brasil tinham maior destaque naquele momento, que também eram metrópole. E o que é que aconteceu que lá não aconteceu? Essa é a questão. Por que lá não houve essa criação da semana? Que processo cultural é esse que acontece em São Paulo e nos outros, tendo todas as possibilidades, não acontece? E aí fui dar uma investigada um pouco para ver quais eram as metrópoles, porque a gente sempre se relaciona muito São Paulo e Rio, mas tem uma coisa muito interessante, que a primeira metrópole que a gente esquece é Manaus e Belém do Pará. E por quê? Porque nessa 1942 a 1945 é o período do ciclo da borracha, e é esse período da Belle Époque amazônica. Então, o que acontece? Manaus, Porto Velho e Belém, elas são capitais brasileiras extremamente desenvolvidas e importantes. E o que é que a gente chama de desenvolvimento quando a gente está falando dessa metrópole? É desde ter eletricidade, a ter água encanada, o esgoto, ter museu, ter cinema, tudo isso tinha lá em Manaus. E, claro, sobre uma influência europeia. E principalmente porque quem comprava a borracha era a Inglaterra. Então, você tem a mesma influência que está tendo aqui para baixo, está acontecendo lá por conta desse ciclo da borracha. Tanto é que você vê que os teatros eles são muito semelhantes na sua majestosidade, essa ideia dos teatros que acontecem, os teatros municipais, como é o teatro do Amazonas.